E eu vou abrir a aula hoje falando sobre isso, justamente o amor que adoece e o amor que cura. As constelações, elas desafiam nossas crenças e impressões de como o mundo funciona e também como definimos a nós mesmos. Então, nós crescemos acreditando que existem doenças incuráveis, nós crescemos acreditando que toda doença tem uma causa, né? Uma dor de garganta, a causa é viral ou bacteriana, que as doenças vêm disso. Mas no mundo quântico é bem diferente a abordagem. E então, como as constelações trabalham com os campos morfogenéticos, e os campos morfogenéticos fazem parte da física quântica, então não tem como separar uma coisa da outra. A constelação é um movimento revolucionário que nos leva a um outro patamar. E que patamar é esse? Aquele que nos mostra que nem tudo é o que parece. Tudo que você vê, na verdade, não existe. Tudo que você foi, ou melhor, tudo que você foi ensinado a ver, na verdade, não existe. Que não vemos o que vemos, e muito menos sentimos o que sentimos. E aí que vem a questão. O sentir também. O sentir, o que a gente sente não é o que a gente sente. E já vão se preparando que hoje é uma aula de dar um nó na cabeça, mas depois que vocês entrarem no esqueminha aí da medicina quântica, vocês vão ficar uau. Fomos educados e formados numa ideia cartesiana. Quando a gente fala em cartesiana, a gente lembra do René Descartes, que é um filósofo, que foi o primeiro filósofo a separar a mente do corpo. Penso, logo existo. Então, ele trouxe uma ideia de que o cogito ergo sum, que ele fala, né, em latim, ele trouxe uma ideia de que para eu existir, eu preciso ter consciência da minha existência. E essa ideia é científica. E a partir dessa ideia, vários outros estudiosos começaram a seguir esse pensamento cartesiano. E todo mundo começou a ser separado. Primeiro separaram nós do universo. Depois começaram a separar as partes do nosso corpo. Tanto é que a medicina hoje ela vem de uma ideia cartesiana. Tanto é que nós temos na medicina hoje especialistas para cada centímetro quadrado do nosso corpo. Temos um médico para os olhos, um médico para o nariz, o otorrino, temos médico para a garganta, que também é otorrino, dentista para a boca, um médico especialista em problemas cerebrais, um médico de cirurgia de cabeça e pescoço, um médico para a parte cardíaca. Então, as pessoas elas foram, digamos assim, que divididas em partes, como se elas fossem uma máquina, uma engrenagem. Então, para elas funcionarem direito, essa máquina tinha que estar direito. Então, entram vários médicos, vários estudos para ver aonde que é a partezinha que está estragada. E aí, toda essa visão científica trouxe para nós uma coisa tentando explicar como as coisas funcionam e como elas se processam. E principalmente quando falamos em saúde. As causas das doenças, por ora definidas e entendidas na comunidade médica, muitas vezes encontram contradições sobre a sua origem. Então, às vezes aparece uma pessoa com um problema de estômago, e essa pessoa, ela trata a vida inteira esse problema de estômago com o remédio que foi identificado como para tirar a causa daquela doença. Por que para uns ele funciona e para outros ele não funciona? Ou então, não estou dizendo que o remédio não é bom, mas eu quero que vocês entendam que por que para um funciona e para outro não. Por que muitas vezes a gente compra um remédio, a gente lê na bula reações adversas? Pode acontecer cefaleia, pode acontecer ânsia de vômito, pode ter tontura. Por que o pode? Por que a medicina ela não diz assim, se você tomar esse remédio, você vai ter dor de cabeça? Por quê? Se na verdade eles estudaram a causa da doença e chegaram à conclusão que aquele componente químico era aquele componente químico para aquela doença. Então, se isso é 100% ser cientificamente comprovado, teria que você tomar o remédio e na hora você resolver teu problema, independente de qualquer coisa. Então, aí começaram a abrir umas brechas para reflexão sobre a saúde humana. Então, a partir da medicina cartesiana, científica, que surgiu na época moderna, começou a surgir no início do século XX uma coisa um pouco diferente, que era a física quântica.
As pessoas começaram a olhar, os cientistas começaram a olhar para um outro mundo que até então estava excluído desse mundo cartesiano. E eles começaram a ver que existiam mais coisas além do que a cientificidade moderna mostrava. Então, nós chamamos hoje que quem trabalha com medicina quântica não é uma pessoa moderna, ela é uma pessoa pós-moderna, porque é uma linha de pensamento que veio depois da modernidade. Então, como eu estava falando para vocês, nada é o que parece ser. O mundo que a gente vê não é o mundo que existe. E quando falamos em curas das mais diversas patologias manifestadas através dos seus sinais e sintomas, é que a compreensão através de um pensamento moderno fica mais difícil ainda. Então, por que a medicina chegou num limite e por que hoje deu o boom das terapias alternativas e de outras coisas? Porque a gente está voltando num passado obscuro muito antes da modernidade e antes da antiguidade. Esses conhecimentos que hoje estão aflorando, esses conhecimentos eles já existiam, mas como surgiu esse pensamento moderno e também questões porque sempre ciência e igreja estavam juntos, pessoas que tocavam nas outras e curavam, essas pessoas eram bruxas, então elas tinham que ser queimadas. Inquisição, toda a história que vocês já conhecem. E só que essas pessoas elas têm descendentes. E esses descendentes, eles, de alguma forma, dentro do campo morfogenético, chegou até nós essa informação. E essas pessoas que têm antecedentes assim, que tinham já esse conhecimento quântico, mas não sabiam que era quântico muito antes, porque eles eram conectados com o universo, e o universo mesmo mandava as informações e as mensagens, essas pessoas, elas vivem em nós. Então, qualquer um que procura uma terapia alternativa, que procura alguma coisa além da medicina científica moderna, tem uma grande chance de, no seu campo sistêmico, ter antecedentes, né? Pessoas que vieram antes e que tinham esse conhecimento. E nós só estamos hoje porque estamos no mundo pós-moderno, então nós temos mais liberdade, então esse conhecimento está renascendo. Existem os milagres? A gente vê até na televisão, né, aquelas igrejas lá que as pessoas sobem no palco e eles fazem aquelas curas. Ou você mesmo já, de repente, sentiu que você foi curado e não tem explicação? Será que existem milagres mesmo? Ou coloquei aqui também, sangue de Jesus tem poder? Por quê? Trazendo mais um pouquinho para as rezas, os terços de misericórdia. Eu já fui em terço da misericórdia, já vi curas incríveis. Até comigo já aconteceu. Existe isso mesmo. O beijinho da mãe Sara, como a gente falou. Orações trazem cura. E os benzimentos e passes espíritas, isso existe mesmo? Então, todas essas questões de curas que a gente não entende, que a gente já vivenciou ou presenciou, ou viu outras pessoas sendo curadas, todas essas coisas são explicadas dentro da medicina quântica, da física quântica. Por isso que eu achei importante trazer para vocês. E aí, nós, né? Como se posicionar frente a tantos mistérios envolvendo a cura das doenças? Se o remédio não funcionou, como eu já falei para vocês, o que aconteceu? O que realmente está por trás de todos os processos envolvendo os mais diversos males da humanidade? Como explicar o inexplicável? Como que você vai explicar uma constelação que uma pessoa veio constelar uma... Não vamos nem falar hipoteticamente, vamos falar do nosso Cosmic Power aquele dia. Pessoas que estavam com dor nas costas e do nada sumiu a dor nas costas. Como que você vai explicar isso? Será que essa pessoa não precisava ir numa fisioterapia, fazer uma sessão de osteopatia, fazer alguma coisa assim? E como que numa meditação do Cosmic Power a dor sumiu? Então, eu apresento para vocês uma nova ciência, ou uma ciência nova, como vocês quiserem chamar, que foge do plano cartesiano do pensamento moderno e se aventura a explorar novos limites, jamais ultrapassados. E essa ciência está conseguindo explicar o inexplicável.
Estamos falando da ciência quântica.